Nós vamos falar de um texto hoje que Deus vai reafirmar a promessa dele para você nesta noite. Deus trouxe você aqui nesta noite para dizer que nem tudo está perdido. Agora sabe o que é que Deus estava falando para mim? De madrugada, olha, amadureça. Está na hora de amadurecer, está na hora de deixar de ser criança. Capítulo 18 de Gênesis, a partir do versículo 16, diz assim: quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Curve a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, em o nome de Jesus, eu quero Te louvar, eu quero Te adorar na beleza da Tua santidade e declarar que só o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor. Entrego a minha vida em Tuas mãos, consagro a minha vida mais uma vez, que Tu possa, Senhor, ao abrir e fechar da minha boca, Tu possa falar com a Tua igreja aquilo que Tu queres falar, Senhor, que eu diminua e que Tu cresça, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado nesse lugar, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Eu estou intitulando essa mensagem de destruirás o justo com o ímpio. Destruirás o justo com o ímpio. Sabemos que Deus prometeu um filho a Abraão e a Sara, mas o filho demorou a chegar. Esse filho nunca chegava, e eles esperando, eles esperaram, e isso se prolongou por muitos anos, e o filho não chegou, e o filho não chegava, até que a idade fértil de Sara terminou. Você vê como é que é, né? Deus faz uma promessa a Abraão e a Sara, que eles teriam um filho, e através desse filho, todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas. Só que eles esperam, e o tempo passa, eles esperam, e o tempo continua passando, mas eles continuam esperando, e o filho não chega, a promessa não chega. Sara cessa o seu período fértil, porque ela já alcançou 90 anos de idade. Sara consegue convencer seu esposo Abraão a desistirem de esperar, e fizeram outros arranjos para ter um herdeiro com suas próprias suficiências ineficientes. Você sabe o que é uma suficiência ineficiente? É a nossa própria força, amado. Quando nós agimos com a nossa própria força e não deixamos Deus trabalhar, e não conduzimos para que Deus possa cumprir aquilo que Ele tem prometido em nossa vida, nós estamos usando a nossa suficiência ineficiente. Porque somente a suficiência de Deus na sua vida, somente a suficiência de Deus na minha vida, somente a suficiência de Deus em nossas vidas é quem vai nos levar. É quem vai nos levar
para onde Ele quer. E quando nós chegarmos aonde Ele quer que nós cheguemos, chegaremos realizados. Eu lembro que um dia o meu discipulador disse: fecha aí o computador, fecha aí tudo, vamos ali comigo. Estranhei, ele disse: hoje nós vamos fazer um discipulado externo. Eu disse: está certo. A gente foi lá para o Via Sul, subimos lá para o andar do Café Express e começamos a tomar um cafezinho. E ele disse: eu vou te contar algo que aconteceu comigo, que você vai guardar para o resto da sua vida, porque nós estamos já perto de ir para São Paulo e eu quero deixar uma pérola no seu coração. Ele disse: olha, eu conversando com um pastor lá de Minas Gerais, ele disse: olha, fulano, quando nós estamos fazendo algo, porque fazemos por fazer, nós vamos continuar fazendo. Entra ano e sai ano, e a gente vai continuar fazendo aquela mesma coisa. E vai chegar um momento que vai ficar enfadonho, vai chegar um momento que vai cansar, vai chegar um momento que você vai travar, você vai emburrar, e você não vai querer fazer. Era exatamente o que estava acontecendo comigo. Eu não conto as vezes que eu saía para cá, e eu ia entrar no carro e eu começava a chorar, gente. Eu começava a chorar porque eu não queria ir. Aquele lugar não me fazia bem. Eu tinha que atravessar a cidade, ir lá para a cidade dos funcionários. Meu Deus, como era dolorido, como era doloroso. E ele falando e passando aquele filme na minha cabeça, né? Ele disse: agora eu vou te falar uma coisa que aquele pastor me disse. Ele disse: no dia que você fizer o que você não quer fazer, mas você fazer com excelência, como se estivesse fazendo para Deus, Deus vai te levar para um lugar que você mais sonhava estar, e você um dia vai se encontrar fazendo o que mais você queria fazer. Leve, realizado, realizador. Ixi, parecia que ele estava abrindo meu coração assim, colocando dentro. Tchá! Tinha que queimar meu coração. Eu foi apressado de sair dali. Vamos para lá, vamos. Quando eu voltei lá, limpei a minha mesa, liguei o computador, terminei um trabalho que eu tinha para fazer. Mas está na hora de ir embora. Não, vou só terminar aqui um negócio aqui. Terminei, peguei o carro, vou embora. Cheguei, tomei um banho, aí orei. Aí fui meditar no que ele tinha falado comigo. No outro dia eu saí, coloquei a melhor roupa, botei um perfume bem gostoso e saí louvando. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando eu cheguei lá: bom dia, gente, bom dia, pessoal. Todo mundo olhou para mim assim: olha como é que o pastor está hoje. Disse: tudo bem, querido, tudo bem. Amados, passou uma semana, ele manda me chamar. Eu disse: pelo amor de Deus, mandou me chamar de novo. Diga, Ronaldo, que desça aí no meu escritório. Ele disse: rapaz, foi o que tu fez. Eu disse: o que foi que eu fiz? Eu não estou fazendo nada, estou trabalhando, cara. Vai me dar bronca de novo? Ele disse: não, cara, tu fez alguma coisa, tu falou com Deus alguma coisa? Lembra que tu me pediu para bater tuas contas? Eu disse que não podia fazer isso. A viagem de São Paulo foi antecipada. Vou bater tuas contas amanhã. Mas eles me pagaram tintim por tintim, tudo bem direitinho. Onde é que eu estou hoje? Estou aqui falando isso para você, realizado, leve, e sabendo que eu estou na centralidade da vontade de Deus. Amém? Amém mesmo? Amém. Aleluia, Deus. Então veja bem, ó. Mesmo Abraão indo na onda de Sara, Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, reafirmou a promessa a Abraão. E um ano mais tarde, estando Sara com 90 anos e Abraão com 100, ela concebeu, ou seja, ela engravidou e deu à luz a um filho. Mesmo sendo uma história singela,
que tem uma característica simples em seu escopo, onde existe um determinado ponto de alcançar, o qual chamamos de propósito de Deus para a vida dos dois. O que entendemos, compreendemos e aceitamos é que é preciso, é necessário para as pessoas que têm fé ouvirem repetidas várias vezes as promessas de Deus. Hoje eu ouvi uma coisa interessante: você tem que andar com pessoas que creem em Deus mais do que você. Você tem que andar com pessoas que sonhem os sonhos de Deus mais do que você. Porque se você se acompanhar com pessoas que não falam das promessas de Deus, você vai ficar fora do propósito. Então, para que você possa desenvolver a sua fé, você precisa ouvir as promessas de Deus. Agora, isso eu quero dizer para você que isso não é coisa de placa de igreja, de ministério, de religião. Não. Isso é coisas práticas, amado. Se você quiser ser bem sucedido, você tem que ser uma pessoa bem aplicada. Se você quiser terminar seus estudos, você tem que ralar, você tem que estudar. Se você quiser passar num concurso, você tem que estudar, você tem que deixar de sair com as amigas, com os amigos e estudar. Para quê? Lá na frente você sair leve e solto, resolvido. Aí você deixa de estudar para ir jogar tempo fora. Amém? Vocês estão entendendo? Amém, igreja? Então veja bem, o propósito de Deus para a vida dos dois era algo tremendo. A mensagem é que Deus nos inunda com nova vida, e que essa nova vida muda quem somos. Sabia? Se você está em Cristo, se você diz que ama Cristo, se você diz que ama Deus, e sua vida não mudou ainda, pare, pense, porque quem está em Cristo, a vida é transformada. Você pode vir do jeito que você quiser, do jeito que você tiver, pode vir. Agora, o difícil é você ficar do jeito que você estava. Por quê? É porque o pastor vai dizer que não pode? É porque os irmãos vão pegar no seu pé? Não, é porque o Espírito Santo de Deus que habita em você vai convencer você de uma vida excelente, vai convencer você de que vale a pena olhar para outra janela. Você só está olhando para uma, olhe para outra. Faça um teste. Então o que acontece? Deus não é uma ferramenta com a qual resolvemos os nossos problemas. Você sabia? Vou repetir, olha para cá, ó. Deus não é uma ferramenta pela qual nós resolvemos nossos problemas. E tem mais, muito menos um meio de evitar problemas. Deus transforma um homem que está com o espírito decaído e recria esse espírito em um novo homem. Deus cria nova vida. Ele é o criador de pessoas e não solucionador de problemas. Sabia que a gente confunde isso? Todo problema a gente coloca para Deus. Todo problema a gente coloca para Deus. E a palavra dele diz que todas as promessas, todas quantas são as promessas de Deus, tem o sim em Cristo e o amém para a glória de Deus. Então todas as promessas do Senhor já foram liberadas nas mansões celestiais. A gente é que não recebe, a gente é que não tem consciência disso, a gente é que não tem uma vida excelente em Cristo. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu,
Se eu puder obter favor de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Pelo amor de Deus. Ah, Jesus, quando eu li isso aqui de madrugada, chega, eu só faltei cair de felicidade. Olha, amados, ele pede para Deus: Senhor, se eu encontrei favor diante dos teus olhos, olha para mim, olha para a minha aflição, olha para a minha vida, olha para a minha condição do teu servo. Eu quero ficar um tempo contigo, Senhor. Eu quero ficar um pouquinho contigo. Fica, Senhor. Fica, Senhor meu. Se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco. Ele só quer um pouco com esse teu servo. Agora eu quero perguntar a você nesta noite: como é que você tem tirado seu tempo com Deus? Você tem tirado o tempo com Deus? Você tem parado para ouvir Ele? Você tem pedido para Ele parar? Senhor, para um pouquinho aqui, ó. Para, fica comigo, que instantinho aqui. Você sabe que há quase 24 anos, todos os dias, quando eu acordo, a primeira coisa que eu digo, Senhor, bom dia. Bom dia, Espírito Santo, bom dia, meu Pai. Senhor, não desiste de mim. Há quase 24 anos, amados. Porque sem Ti, eu não prosseguirei. Então, a primeira parte dessa mensagem, eu estou chamando de: nada é demasiadamente difícil para Deus. Diga comigo: nada é demasiadamente difícil para Deus. Você tem que crer. Você tem que crer nisso. Veja aí, ó. Gênesis 18, versículo 16 a 18. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Versículo 17. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Versículo 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Gênesis capítulo 18, versículos 16 a 18. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando um homem e uma mulher desenvolvem um relacionamento íntimo e pessoal com Deus na pessoa de Jesus Cristo, Deus não os deixa sem provisão. Vou repetir: quando um homem e uma mulher, um homem ou uma mulher, desenvolve um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, Ele não os deixa sem provisão. Deus não os desampara e não os deixa sem ter conhecimento do que Ele está prestes a fazer em suas vidas. É tremendo. Quando você tem intimidade com Deus, quando você paga o preço para ter relacionamento com Deus, Ele não deixa você sem saber o que Ele está prestes a fazer na sua vida, ou na vida do seu marido, na vida dos seus filhos, ou na vida dos seus parentes, e até mesmo na vida dos seus aderentes. Os pastores, que aderentes? É aquelas pessoas que direto ou indiretamente estão ligadas. Ló era sobrinho de Abraão, mas o que é que tinha? Tinha a família dele, né? E os aderentes ainda. Mas é tremendo. Então Deus não nos deixa haver navios, não deixa. Pelo contrário, Ele nos avisa, Ele fala conosco. Olha que coisa tremenda. Percebemos que a priori não havia intenção no coração de Deus de contar para Abraão o que ele estava para fazer. Porque o que acontece? Estava lá Abraão sentado
no pleno calor do dia, quando de longe ele avista 3 homens. O que é que ele faz? Ele se levanta, corre e se prostra diante deles. Mas entenda uma coisa, naquele momento Deus reafirmou a promessa com Abraão, mas Deus estava numa missão. O clamor de Sodoma e Gomorra havia chegado até ele. Mas você sabe o que é que me maravilha, o que é que eu fico impactado com esse Deus, amado? É que ele disse: não, faz o seguinte, eu vou descer, eu vou averiguar se realmente isso está acontecendo, para saber se esse clamor que chegou a mim tem veracidade, se realmente é preciso eu destruir com Sodoma e Gomorra. Ele veio, amado, ele veio pessoalmente, e você ainda duvida, e você ainda cocheia em seus pensamentos. Às vezes um simples mortal, às vezes é um homenzinho, às vezes é um homenzão, às vezes é maguinho, às vezes é gordão, e você fica cocheando em seus pensamentos, você fica sofrendo, e às vezes coloca até essa pessoa no lugar de Deus. Mas não há lugar no trono, não existe 2 tronos, existe só um. Sabe o que acontece? No dia que você entregar a sua vida por completo, você vai ver o que é que Deus vai fazer com você. Quando você cantar, quando você abrir sua boca para louvar, para adorar, o céu vai vir para a terra. Quando você chegar num canto que você falar, os demônios vão cair. Quando você chegar no seu trabalho, todos vão querer conversar com você, saber o que foi que aconteceu. Eu quero esse Deus, que no instante que você se entregar por inteiro, sem reserva, as pessoas vão querer saber o que foi que aconteceu com você. Percebemos que a intenção do coração de Deus não era contar a Abraão o que ele estava prestes para fazer com Sodoma e Gomorra. Deixa eu falar uma coisa para você. O que Deus está prestes a fazer na sua vida, Ele não contou para ninguém ainda. Ninguém sabe, nem sua mãe, nem seu pai, nem seu amigo, nem sua melhor amiga. Ninguém sabe. Agora, se prepare, quando Ele fizer. Não tem estrutura, não tem estrutura de concreto, não tem nada, não tem tenda, não tem nada. Quando Ele fizer, a única coisa que você vai fazer é desfalecer, cair nos pés dele. Senhor, por que eu não entendi? Há tanto tempo, por que eu não me rendi? Tem que se render, não adianta. Não é nada sobre nós, amado. Houve um tempo que eu pensava que Deus precisava de mim. Quando Ele abriu assim, quando eu abri a porta, eu me deparei comigo. Disse: peraí, esse sou eu. É você, filho. É você, filho. Eu? Não sou eu não. É você. Me levou lá para Santarém para fazer isso comigo. E eu caí. Pelo amor de Deus, eu não quero ser isso, Senhor. Ele disse: então mude, transforme-se. Eu tenho o melhor para você, mas você vai ter que pegar a sua cruz e me seguir. E para você carregar a sua cruz, você precisa se negar. Você sabe o que está acontecendo no século 21 com os crentes, que está destruindo com a vida de um crente? Chama-se uma palavrinha bem pequenininha: orgulho. Você sabe o que as pessoas estão buscando nos coaches da vida? Porque os coaches vão massagear o seu orgulho, vai ensinar você como você lidar com o seu orgulho. Você pega seu orgulho e vai ninar ele lá, e o buraco está crescendo e você nem vê. Você tem que parar de ser orgulhoso, você tem que parar de ser orgulhosa. Você que tem que entender que Deus te deu o fôlego dele, é a vida dele que está em você. Quando nós entendermos isso, tem mais, amados. Olha, se nós tivermos mais tempo, viu? Mais tempo. Jesus está voltando. Talvez não dê tempo nem você casar mais. Então Deus veio pessoalmente se certificar da veracidade desse pecado tão descabido
e monstruoso. Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar luz? Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael tivesse sob a tua bênção. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Gênesis capítulo 17, versículo 15 a 19. Percebemos que o riso de Abraão parece ter sido uma expressão de alegria, enquanto que o de Sara parece mais com uma expressão de incredulidade, e ela vergonhosamente tenta desmentir, né? Deus disse: por que você sorriu, Sara? Eu não sorri. Sorriu. Ela: você não sorriu. Você sorriu, Sara. O que você acha, Sara? Será que há coisa demasiadamente difícil para mim? Será que eu não posso resolver o que você precisa? Será que eu não posso resolver o impossível? Será que eu não posso transformar o seu marido? Será que eu não posso transformar a sua casa? Será que eu não posso transformar esse seu temperamento ruim? Será que eu não posso? Ele pode. Ele é Deus. Ele é Deus. Pensa, se existisse um caba mais ruim do que eu. Pensa que cabinha ruim. Eu, Júnior Matos. Pensa no cabinha ruim. Júnior Matos conhecia. E está aqui, Deus tem transformado todo dia. Há muito o que ser mudado. Mas eu vou no passo do gado. Eu vou no passo do gado. É de fé em fé. É de glória em glória. Mesmo assim, Deus irá cumprir a promessa na vida de Abraão e Sara. Isto é incontestável. Quando Deus libera uma palavra, quando sai uma palavra da boca dele, sai de perto, amado. Sai de perto, porque vai rolar. Vai acontecer, sim. Ele vai cumprir. Você sabe o que acontece? Lemos as histórias bíblicas, como a do nascimento de Isaque, não para descobrirmos o que aconteceu, mas para descobrir o que pode acontecer. Isso é muito grave. Você não lê, você não conhece a história com a perspectiva de aconteceu, e a fé daquele homem foi desenvolvida. Deus alcançou a vida dele. Deus cumpriu a promessa na vida dele, mas nós olhamos, lemos e escutamos com a perspectiva de saber o que pode acontecer. Somos curiosos não apenas com relação ao passado, mas em relação a nós mesmos. Sabia que nós somos por demais curiosos em relação a nós mesmos? Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que realmente isso está acontecendo comigo? Será que eu estou sentindo isso mesmo? Ou é coisa da minha cabeça? Às vezes você está totalmente envolvido no contexto e não se rende, e não amadurece, e não cresce. Tem que crescer, tem que entender que o que você está passando não é em vão. Então pare de lidar como se você fosse uma criança. Você não é uma criança, você é uma mulher. Você é um homem. Aí sabe o que acontece, amados? Quando nós olhamos com curiosidade para nós mesmos, primeira coisa que acontece: eu duvido. Eu duvido. Porque quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu digo: xixi, isso não vai acontecer.
Ah, está, não, eu estou ficando doido. Aí você diz, estou ficando doida. Tá, não, isso é pira. Você, não, isso não pode. E Deus está dizendo, olha, continua, vai em frente, que eu vou realizar. Sou eu que vou fazer. Eu que vou fazer o Senhor diz nessa noite. Então, duvidamos, pecamos, desagradamos a Deus, e mesmo assim, questionamos, porque aquilo ainda não aconteceu. Poxa, já deveria ter acontecido, né? Você já viu fulano de tal? Que acabou de se converter, entrou ontem por essas portas, e já aconteceu, o marido dela já voltou para ela, e o meu uma casca de tetel. Pense no caba ruim. Amados, eu estou falando de vivência, não estou alegorizando, não estou usando de figuras. Eu estou falando o que acontece na igreja local, com crente, todos os dias. Isso é a realidade da vida do crente. Temos que parar de olhar para este livro aqui como ele fosse apenas poético. Claro que ele é poético. Claro que existem técnicas na Bíblia que é poesia. Mas ele é uma poesia de vida. É para te dar vida. É para te dar condições de você crescer, de você avançar como uma mulher de Deus e como um homem de Deus, como uma mulher e como um homem de Deus, porque pegamos atalhos e arranjos feitos com as nossas próprias mãos, deixamos tudo aquilo que Deus já preparou. Olha que coisa séria, deixamos tudo aquilo de lado, tudo aquilo que Deus já preparou. Não é aquilo que Deus vai preparar, é o que Ele já preparou. Sabe aquilo que você quer? Pensa aí no que você quer. Você pensou? Pensa, feche seus olhos, um minuto, um segundo, fechou? Agora pense o que você quer. Pensou? Deus já preparou, já está preparado, sabia? Deus já preparou. O guarda de Sião não dormita. Deixamos tudo que Deus já preparou, porque em dado momento não guardamos nosso coração e cocheamos em dois pensamentos. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 16, tá? Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós, ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava reunido, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino, e nunca mais entre nele.
E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Talvez alguém tenha dito para você: morreu, acabou, morreu. Desista disso, acabou, você está só perdendo tempo. Deus disse para você hoje que não morreu, que não acabou. Deus disse para você que ainda tem muita água para rolar. Ainda vai acontecer muitas coisas. Você só tem que esperar com paciência, descansar, porque Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. E Jesus, pegando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus disse: essa casta de um demônio só sai com jejum e oração. Marcos capítulo 9, versículo 16 a 28. Segunda parte da mensagem: a sua ousada intercessão chegará até Deus. Diga comigo assim, diga: a minha ousada intercessão chegará até Deus. Vai chegar. Já chegou, pode ter certeza. Veja aí, Gênesis capítulo 18, versículo 20 a 22. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença de Deus. Sabe qual é o segredo? É você permanecer na presença de Deus. Se você, mesmo chorando, mesmo sofrendo, mesmo não tendo mais lágrimas, mesmo não tendo mais força, mas permanecer na presença de Deus, saiba que no tempo oportuno Ele vai exaltar você. Ele vai exaltar você e a sua casa. Ele vai fazer grandes coisas. Ele vai cumprir a promessa que Ele tem prometido a você. Aqui neste momento, Deus já está compartilhando com Abraão o porquê dele ter descido até a terra. Você lembra que no início eu disse? Quando um homem e uma mulher desenvolvem um relacionamento pessoal com Deus, eles não os deixam sem provisão, eles não deixam que nada aconteça sem antes Ele os avisar. Se Deus não falar com você pessoalmente, Ele vai falar com você em sonhos. Se Ele não falar com você em sonhos, Ele vai mandar um irmão lá do outro lado da cidade, que não sabe de nada. Mas tome cuidado também, cuidado com as profetadas. Mas Ele vai se revelar através da palavra dEle. Ele vai dar visões a você. É o que acontece com Abraão. Amados, relacionamentos, intimidade, comunhão com Deus se constrói, sabia? Relacionamento, intimidade e comunhão com Deus se constrói, requer tempo. Às vezes a gente acha que é muito fácil. Você sabia que as pessoas às vezes têm uma visão assim, que a gente vive chamando todo mundo para vir para a igreja? Venha, porque aqui o Papai Noel está aqui, você vai ter tudo, seus problemas vão se acabar, você não vai ter mais problema. Pode vir, venha. Importante é você dizimar, você ofertar, é você fazer campanha para você deixar dinheiro aqui. Está repreendido em nome de Jesus. Isso é maligno. Isso é maligno. A igreja do Senhor é para nos restaurar, é para nos fazer melhor a cada dia, é para nós entendermos a visão do céu.
Não é para nós entendermos a visão da terra, porque na terra nós já estamos, e o maligno jaz nesse mundo. Então nós precisamos ter os olhos fitos, olhando para Ele, mas também olhando para o próximo, porque quando a gente espiritualiza tudo, nós esquecemos que temos conta para pagar, que temos famílias para cuidar, que somos o provedor, que se nós não formos, ninguém vai no nosso lugar. Mas isso tem que ser dentro do equilíbrio, sabendo quem me dá força, sabendo quem me levanta, sabendo quem me ergue e me envia, é o Senhor. Então quando nós estamos dentro desse escopo, dentro desse fundamento, vamos embora, porque Deus tem muito mais para fazer, e pessoas vão sendo alcançadas. Então relacionamentos, intimidade, comunhão com Deus se constrói, requer tempo, despreendimento, dedicação e entrega. Eu não posso querer ser íntimo com Deus se eu não leio sobre esse Deus. Já pensou? Eu quero ser íntimo com Deus, vou conhecer esse Deus. Está aqui, tudo falando sobre Ele, eu não leio. Como é que você vai conhecer Deus? Como é que você quer morar a eternidade com uma pessoa que você não conhece? É um casamento, amado. Como é que você vai casar com uma pessoa que você nunca viu? Infelizmente, no século XXI, isso está acontecendo muito, né? A pessoa vê o outro lá na rede social e vem lá do outro lado, do outro país, e vem e casa com a pessoa. E tem muitos casamentos que eles são felizes para sempre, não é? Mas a maioria não é. Isso não é bem assim que acontece, né? Então veja bem, eu não posso querer ter um relacionamento pessoal com Deus se eu não tiro tempo sozinho com Ele, se eu não converso com Ele, se eu não abro meu coração para Ele, se eu não conto as minhas mazelas para Ele. Peraí, pastor, mas Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele me conhece, mas Ele quer ouvir da tua boca, porque quando você estiver falando, você está sendo tratado, está reverberando, e você está entendendo que você precisa ser tratado. Então o que acontece? Posso querer que Deus me avise, compartilhe comigo o que Ele está para fazer na minha vida familiar, profissional, ministerial. Se eu não busco de todo o coração, eu ando com Ele na rebarba, só porque Ele me protege e muitas vezes me livra de tantas coisas. Não, eu tenho que andar com Ele porque eu gosto, porque eu amo andar com Deus, eu amo estar com Deus. Sem Deus eu prefiro morrer. Quer dizer, todos os dias eu tenho morrido, né? Um pouquinho, preciso morrer mais, mas vamos em frente. Como posso querer que as coisas aconteçam se eu não faço por onde acontecer? Isso é muito sério. Olha aí, olha para cá. Como eu posso querer que as coisas aconteçam se eu não faço acontecer? Gente, fazer acontecer as coisas não é passar na frente de Deus, é cooperar. Você sabia que nós cooperamos também com Deus? Todas as coisas concorrem, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Isso quer dizer que eu também tenho que estar propenso a colaborar, a aceitar, a me submeter àquilo que Deus quer fazer na minha vida. Amém? Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Por que perdemos tantas oportunidades? Por quê? Porque não estamos preparados para enfrentá-las. Por quê? Porque eu não amadureci. Por quê? Porque eu quero ser criança o tempo todo, eu quero estar com criança, eu quero brincar com criança, eu quero falar de criança, mas eu não quero falar de coisas sérias, eu não quero falar de coisas que vão projetar em você amanhã. Às vezes eu perco tanto tempo, e a vida é um tempo tão precioso. Eu preciso sair da zona da brincadeira e entrar num projeto que vai mexer com a minha cabeça, vai mexer com o meu intelecto, vai mexer com as minhas emoções, mas eu sei que vai dar resultado. Eu sei que tem alguém que está olhando para mim, eu sei que tem alguém pensando em mim, eu sei que tem alguém cuidando de mim. Então, falamos, mas não agimos. Se não agimos, o que é que acontece?
não reagimos. Como é que eu vou reagir se eu não ajo? Toda ação tem uma reação, amado. Então como é que se eu não ajo? Até que eu tenho visto pessoas que estão reagindo, pessoas que estão entendendo. Tem pessoas que entendem assim, ó, um piscar de olhos. Eu sei o que é. Meu Deus. Jesus, falamos, mas não agimos e não reagimos diante do agir invisível de Deus. Não foi assim com Abraão. Não foi assim. Ele estava debaixo de uma palavra. Ele estava sob, né? Ele estava acima, era a promessa. Ele estava sob, ele estava embaixo. A promessa estava sobre ele. O que acontece? Mesmo assim, Abraão não deixou de usar de ousadia, até mesmo, como muitos dizem, a soberba oração de Abraão. Sabia que muitos estudiosos dizem que a intercessão, a oração de Abraão para com Deus foi muito soberba? Mas às vezes a gente não tem coragem de ser soberba com Deus. A gente não tem coragem de insistir. Você lembra de Jacó? Eu só saio daqui quando tu me abençoar. Para ele liberar Deus teve que pegar na coxa dele, pá! Tá certo, agora tu não te chama mais, não é Jacó não, pá! Você é agora Israel. Ele era o quê? Trapaceiro. Agora ele era a nação de Deus. Agora ele era a promessa para Israel. Que Deus tremendo. Mas Abraão não perde a oportunidade de conversar com Deus sobre o assunto tão delicado. Amado, pense, mas pense. Pensou? Pense de novo. Que coisa complicada chama-se intercessão. Porque intercessão não é uma simples oração. A intercessão é você se colocar no lugar da pessoa. Às vezes você está intercedendo e você está chorando. Você está intercedendo e você está sentindo dores. Porque você está diante de Deus, tomando a brecha, ficando na brecha pela pessoa. Mas foi o que aconteceu? Abraão foi ousado. Ele foi destemido. No entanto, em sua intervenção, Abraão vai revelar os mais ricos elementos de seu caráter, sua generosidade, simpatia, sensibilidade e preocupação pela justiça de Deus no homem. Abraão demonstrou que entendia o desejo que Deus tem de perdoar e garantir pleno perdão, lidando com as suas criaturas, embora essas criaturas sejam perversas, infelizmente. Mas Deus, a intenção do coração dele é tratar, é cuidar, é transformar, é amar, é libertar, é salvar, é cuidar, é restituir, é levar para um nível de excelência e dizer: você, meu filho, eu te amo, eu te gerei, desde o ventre da tua mãe eu te chamo pelo nome, você é meu, você é meu. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor nesta noite? Abraão sabia que podia esperar que Deus agisse de acordo com a sua natureza santa. Quando Abraão parou de interceder, ele tinha promessa de Deus de que pouparia, se houvesse ali ao menos 10 pessoas justas. Ele começa em 50, né? Aí ele vai descendo. Quando ele termina a intercessão dele, quando ele termina a ousada oração dele diante de Deus, ele termina com a certeza que se naquela cidade existisse 10 justos,
ela não seria destruída. Que era que ele estava pensando? No seu sobrinho Ló. Você tem pensado nos seus sobrinhos? Você tem pensado na sua avó? Você tem pensado nos seus tios? Você tem pensado no seu irmão que faz tempo que você não vê? Você tem pensado e amado a sua mãe, amado seu pai? Você tem sido rebelde? Cuidado, que o que você planta, você colhe. A lei da semeadura, amados, é para todos. Você já ouviu falar de graça comum? Já? Sabe o que é graça comum? É o sol nasce para todos. Nasce no meu quintal, mas nasce na casa do meu vizinho. Chove lá e chove aqui. Ele pode ser o que ele for. Ele pode ter a escolha que ele tiver, sexual, religioso, o que ele for, vai chover, vai cair dentro do quintal dele. Isso chama-se graça comum. Deus alcança todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aí, não é só você não é só eu não. Essa graça se estende a todos, basta você querer. Mas infelizmente nem todos querem. Nem todos querem. Nem todos querem. Infelizmente, quanto ao número exigido, não foi encontrado para que pudesse ser evitado a catástrofe. Não foi encontrado naquela cidade 10 justos. 10 justos. Conclusão. Gênesis capítulo 18, versículos 23 a 25. E, aproximando-se Abraão, perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não fará justiça? Ah, pode crer que sim, mano. Sabe por quê? Porque Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo. Quando Ele é amor, Ele continua sendo santo, Ele continua sendo justo. Quando Ele é santo, Ele continua sendo amor, Ele continua sendo justo. Quando Ele é justo, Ele é santo e Ele é amor. E tem mais, não há variação, não há mutação. Deus é um Deus imutável, Ele não muda. Ele não é uma coisa hoje, amanhã ela é outra. Pessoa que tem um caráter de Deus, de Cristo na sua vida, é uma pessoa que tem um caráter firme. Eu sei para onde é que eu estou indo, eu sei o que eu quero, aconteça o que acontecer, eu vou para cá. E você vai, e Deus vai com você. Agora preste atenção, o que estamos fazendo? Está valendo a pena? Como tem sido nossa visão de oração, intercessão? Como tem se dado nossa expressão mais exata do amor? Como é que eu tenho apresentado essa expressão mais exata do amor de Deus? Será que eu tenho banalizado esse amor? Ou eu tenho apresentado esse amor de uma maneira deturpada? Ou eu tenho realmente apresentado esse amor de Deus na sua essência? A oração de intercessão faz o lado mais belo do homem transparecer. Sabia? A oração de intercessão faz o lado mais belo de um homem transparecer. Sua altruísta preocupação pelos outros brilha como uma linda joia. Ao interceder juntamente ao Senhor, Abraão demonstrou claramente que seu amor genuíno era o próprio amor de Deus fluindo através dele. Abraão experimentou uma renovação de sua amizade com Deus. Quem é amigo de Deus aqui, levanta a mão. Você tem renovado a sua amizade com Deus? Que nesta noite
você renove sua amizade com Deus. Não existe amigo melhor do que Deus. Jesus te diz: eu não vos chamo mais de servo, mas eu vos chamo de amigo. Por que ele não chama mais de servo e sim de amigo? Porque o servo não sabe as particularidades do seu Senhor, mas um amigo sabe. Um amigo sabe exatamente o que está acontecendo. Então, olha como é sério. Abraão experimentou uma renovação de sua amizade com Deus, que quis, olha, isso é Deus, amado. Deus foi quem quis aconselhar-se com Abraão e concedeu-lhe revelação especial antes que a sentença fosse executada. Eita papai, meu Deus, a pessoa, que privilégio, porque antes ele não queria revelar para Abraão. Ele disse: peraí, eu vou fazer desse homem pai de muitas nações. Esse homem todas as famílias da terra vão ser abençoadas dele. Não, eu não posso esconder isso dele, não. Ele é meu amigo íntimo. Não, eu vou dizer para ele, eu vou perguntar para ele o que é que ele pensa. Meu Deus, olha Deus falando isso para você nesta noite. Deus está dizendo para você: o que é que você pensa? Foi que eu disse tudo isso para você nesta noite? O que é que você pensa? Como é que você vai sair daqui hoje? Você vai meditar sobre tudo isso? Você vai dormir mais tarde pensando em mim? O que você vai fazer? É para você. Feche seus olhos, 3 minutinhos. Veja aí, veja. Feche seus olhos. Faça uma oração, só você. Só você, fala com Deus somente o que você quer falar, e ninguém vai saber o que você falou. Feche os olhos e fala com Ele, fala com Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu olha para o justo, Tu olha para o ímpio também, com uma perspectiva de mudança, com uma perspectiva de alcançá-lo, Senhor, não de destruí-lo. Mas, infelizmente, Senhor, existem muitos que preferem ser destruídos do que serem restaurados. Ajuda-os, Senhor. Ajuda-nos a ajudá-los. Vem, Deus, em nome de Jesus. Vem fazer aquilo que somente Tu podes fazer e que nós não podemos fazer. Nos dá um coração igual ao Teu. Um coração compungido, um coração que é tardio em irar-se, um coração que é dominante, que a marca desse coração é o amor, é a graça, é a misericórdia, é a fidelidade, é a bondade, Senhor. Obrigado, Deus, porque sem Ti, Senhor, nada podemos fazer, nada podemos fazer. Destruirás o justo com o ímpio,